Alô, boa noite, bem-vindos e bem-vindas, seres magníficos, bem-vindos a mais uma live Vítor Convida. E hoje, como o meu convidado, eu tenho o pragmático e o fantástico Luís Farrajota. O Luís, ele é licenciado em Economia, ele foi responsável pelo orçamento do Ministério da Educação e hoje, graças a um sonho, ele dedica-se 100% ao coaching. Bem-vindo, Luís, bem-vindo. Boa noite, Luís. Olá, boa noite Vítor, boa noite a todos os que nos estão a ouvir, estão-me a ouvir bem? Perfeitamente. Luís, bem-vindo. Muito bem. Para quem não sabe, o Luís, ele, além de coach, é o criador de uma técnica como curar a dor nos relacionamentos, e exatamente isso que o Luís nos vem trazer hoje. Mas antes de chegarmos a essa técnica, quem é o Luís? Queres-me dizer quem é o Luís? Olha, quem é o Luís? O Luís atualmente é um jovem de 40 anos que... Estou? Sim, estamos a ouvir, Luís. É que eu deixei temporariamente de ouvir. O Luís é um jovem de 40 anos que desde cedo definiu para si os objetivos da sua vida, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. E fui sempre muito bem sucedido na vida. Eu dou graças a tudo aquilo que de bom e de menos bom a vida me tem presenteado até à data. Fui economista, como disseste, especializei-me em finanças, estudei muito, fui professor universitário, fiz parte de um governo, estive em altos cargos na administração pública, o último dos quais no Ministério da Educação. Fui um dos representantes do Estado português durante o programa de ajustamento, quando a Troika teve, infelizmente, no nosso país, no ano de 2011, e a determinada altura da minha vida fiz uma ruptura com toda esta carreira profissional que tinha construído e com que sempre ambicionei. E faço essa ruptura na medida em que decidi ir em busca de um sentido, de um propósito maior, e agora sou coach, aqui estou, amo muito aquilo que faço, amo sobretudo conseguir desbloquear a vida das pessoas, e o que me dá prazer é pô-las a sorrir novamente e ajudá-las a facilitar, a encontrar um novo caminho, não é? Então este é o Luís, a missão do Luís é servir os outros através do conhecimento que foi adquirindo ao longo da vida e que transformei em sabedoria, sobretudo quando entrei no mundo do coaching, não é? A minha missão é servir líderes e pessoas comuns a obter resultados extraordinários nas suas vidas e nos seus negócios. Dentro desta missão trabalho muito o tema dos relacionamentos. E tu podes perguntar, mas os relacionamentos, porquê é que trabalhas os relacionamentos dentro dessa tua missão? Olha, por duas grandes razões. Por um lado, apaixonei-me por esta temática no decurso do estudo e da reflexão profunda que fiz sobre mim e sobretudo, fui levado a fazê-lo fruto de relacionamentos menos conseguidos pelos quais passei ao longo, enfim, da minha vida. Segundo ponto, porque diariamente ponho isto em prática, não é? Diariamente transformo aquele conhecimento todo em sabedoria e posso dizer que tenho um relacionamento extraordinário com a minha companheira, o que é fantástico. É muito equilibrante, traz-nos paz, traz-nos sossego e permite-nos viver uma vida com propósito, não é? E este é o Luís, que aqui está. Muito bem, Luís.
Luís, foste economista durante anos e pelo que tu explicaste, tu tens uma vasta experiência na área da economia, ainda para mais a situação que o país está a começar a atravessar. Isso, além de ser uma vantagem para ti, para poderes ajudar as pessoas também a ultrapassar questões a nível financeiro na fase em que estamos a viver, aqui a questão que eu coloco é, como é, porquê essa transição digamos, de um porto seguro, de algo estável, para algo completamente, extremamente desafiante? Porquê, como é que foi essa transição de economia para coaching? Porquê essa transição e como? Olha, como é que tudo acontece? Eu, como te disse, fui sempre bem sucedido na minha vertente profissional, na minha vertente. Todo aquele sonho que construí aos 16 anos e que defini para mim, eu superei tudo aquilo que queria ser. Mas a determinada altura da minha vida, e estava num alto cargo, com muito prestígio, com uma rede de contactos muito grande, com um salário excepcional, com um carro, com motorista, frequentava bons restaurantes, ótimos hotéis, fins de semana, viagens. Eu tinha aquilo que se podia dizer uma vida cor-de-rosa. Mas nessa mesma altura que eu tinha tudo isso materialmente, eu senti-me vazio. Vazio de mim, vazio de um sentido de vida, de um propósito. E comecei-me a questionar o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que se passa comigo, e levei muito tempo com esta questão. Eu levantava-me da cama sem vontade de ir trabalhar, coisa que nunca me tinha acontecido. E então percebo eu não estou bem comigo próprio. E há um dia que me levanto da cama e olho-me ao espelho e pergunto e faço esta questão: mas tu levantaste da cama para quê? Eu não tinha uma missão, um sentido, eu sentia-me completamente perdido. E nessa mesma altura desse período, diria, refletivo da minha vida, eu perco a minha mãe para o cancro, nessa altura. E tal como o Viktor Frankl diz no livro dele, Em Busca de um Sentido, que explica bem isso, eu tenho ali um evento emocionalmente muito forte que me fez, ao fim e ao cabo, ajudou-me a decidir, e quando aquele evento acontece na minha vida, eu decido, eu não quero mais isto. A minha vida vai mudar, eu não posso continuar nesta vida. E então, basicamente, eu prescindo daquela carreira profissional brilhante que tinha, e sabia uma coisa, sabia que queria mudar, sabia que tinha que mudar, mas a questão era para onde ia fazer o quê? E isso não sabia, eu não tinha respostas. Eu estava literalmente perdido e sem chão. E nesse período todo, muito difícil, porque eu sentia-me perdido e quanto mais perdido me sentia, mais perdido estava. Eu andei literalmente 6 meses perdido. E há um dia que acordo, me olho no mesmo espelho que me tinha olhado uma vez e digo, epá, tu não és isto, pá, vai à luta, tu vais encontrar respostas, pá, não sabes no quê, nem como, mas epá, vai, e as respostas vão aparecer. Era como se eu tinha uma voz interior a falar comigo, a dizer-me, pá, vai à luta, as respostas vão aparecer, pá, as coisas vão desenrolar, as coisas vão melhorar, as respostas que tu procuras vão aparecer. E nessa mesma altura, eu confronto-me, entro no mundo do desenvolvimento pessoal, começo-me a confrontar com um conjunto de mentores, com um conjunto de mestres, no sentido de eu tentar perceber o que é que me estava a acontecer, o que é que me tinha acontecido, porque eu não conseguia responder. Eu estava num vazio enorme. Eu não me reconhecia a mim mesmo. Então, percebi nessa mesma altura que me tinha que reencontrar e tinha, sobretudo, que ir à procura de um propósito maior. E esse propósito maior para mim, naquela circunstância, era muito simples, que era ser feliz e sentir-me realizado comigo mesmo, independentemente daquilo que tivesse que fazer para o conseguir. E então, numa primeira fase, entro no desenvolvimento pessoal para responder às minhas questões, para perceber aquilo que tinha acontecido comigo,
E no decurso desse caminho, eu apaixono-me pelo processo, eu apaixono-me pelo desenvolvimento pessoal, apaixono-me por o coaching, eu consigo perceber tudo aquilo que tinha acontecido comigo e, encontrando essas respostas, percebendo tudo o que tinha acontecido, eu disse para mim, eu vou ser coach, eu quero ajudar as pessoas que precisam de ajuda, eu quero ajudar quem está a passar ou quem eventualmente passou por um processo como o meu, em quem basicamente tinha tudo e não tinha nada, porque eu sentia-me completamente vazio, sem rumo, basicamente sem rumo, sentia-me em roda livre. E nessa altura apaixono-me, decido, eu vou ser coach, eu sou bom nisto, eu gosto disto, isto apaixona-me, isto faz-me levantar da cama, e a minha missão é servir pessoas. E entro no coaching, abandonando todo aquele passado, toda aquela carreira, que foi o que foi, teve o seu tempo, e depois percebi o quê? Percebi que uma das coisas que me fez entrar em ruptura foi, de facto, estar a viver valores diferentes daqueles que eram os meus valores. Houve ali um confronto entre o modelo de mundo e as condições de vida. E isso explotou em mim uma reação inesperada, mas que eu agradeço que tenha acontecido e porque isso teve um propósito maior. E esta é, de facto, a minha história da transição, não é? Daquela minha carreira bem-sucedida de economista para coach. E aqui estou contigo. Bem, Luís, paixão não te falta. Felizmente é algo que tem que ser uma característica fundamental num coach, tem que ter paixão. Se a pessoa não tem paixão por aquilo que faz, as pessoas também sentem. E, aliás, muitas das coisas que atraem mesmo as pessoas é a energia com que nós colocamos naquilo que estamos a falar e a paixão com que nós colocamos. É mesmo sinal que há amor naquilo que nós estamos a fazer. E então daí vem a minha próxima questão. Tu desenvolveste a técnica que lhe deste o nome, como curar a dor nos relacionamentos. Queres explicar o que é esta técnica? Olha, por incrível que pareça, a dor é um binómio. A dor, ao fim e ao cabo, é um binómio. E a dor é um binómio porquê? Porque, ao mesmo tempo que é algo que nos provoca dor, é algo que nos magoa, é algo que nos toca a alma, a dor, ao mesmo tempo, essa mesma dor faz-nos crescer, não é? Qual é o problema que a maior parte das pessoas não consegue visualizar, não consegue atingir nesta relação com a dor? É a segunda parte, é a parte do crescimento. Normalmente as pessoas ficam-se na parte da dor, na parte da consequência, porque estão com uma visão totalmente turva, fruto da dor que estão a passar. E é nesse momento que as pessoas precisam de ajuda, tal como eu precisei de ajuda a determinada altura, e levantei o dedo e disse, não é problema nenhum, o Luís está aqui, aquele tipo que tinha a vida cor-de-rosa, está aqui de dedo no ar e precisa de ajuda. Portanto, quando precisamos de ajuda, não vale a pena inventarmos muito, é pedir ajuda a quem sabe da coisa. Este é um conselho que eu deixo já. Porque senão vamos levar muito mais tempo a lá chegar, não é? Podemos chegar, levamos muito tempo e é um custo muito grande. E então esta técnica basicamente combina ferramentas de coaching, por um lado, com ferramentas de PNL e vai a fundo numa única premissa, que é o quê? É sobretudo restaurar a essência e a identidade daquela pessoa. É fazê-la ser ela novamente. Porquê? Porque neste processo da dor, neste caminho todo muito cinzento pelo qual nós passamos, nós acabamos por perder a nossa identidade, a nossa essência, como consequência de tudo aquilo que nos foi acontecendo. E então tudo se desmorona e nós ficamos sem chão, não é? Então, esta técnica confronta-nos principalmente com as nossas sombras, com as nossas feridas, percebemos o que há para perceber, resolvemos o que há para resolver relativamente ao passado, fechamos a porta ao passado, definimos novas etapas na nossa vida, porque a nossa essência é amor. E o propósito maior do ser humano é, para além de servir, enquanto deve ser feliz,
e dar felicidade aos outros, fazer os outros felizes. Isto é que faz sentido, não é? Luís, eu tive um mentor há uns anos atrás e ele dizia-me algo que vai muito em contra o que estavas a dizer. Nós podemos visualizar o nosso parceiro ou parceira de sonho, mas essa pessoa não está fora, essa pessoa está dentro. Então, primeiro nós temos que descobrir a nossa verdadeira versão, a nossa pessoa ideal, primeiro dentro de nós. Só depois é que encontramos a mulher dos sonhos ou o homem de sonhos ao nosso lado. Aqui, a quem é que tu recomendarias aplicar esta técnica? A quem é que se aplica esta técnica? Olha, esta técnica aplica-se a todas aquelas pessoas que se encontram em dor e queiram sair dela, queiram saltar daquele nível. Porque há muitas pessoas que se encontram em dor e a dor é inevitável. Nós sofrermos é inevitável. Estarmos em dor é inevitável, desculpa. Entrar no sofrimento, entrar na depressão, já não. Isso já é uma escolha. Já somos nós que permitimos. Então esta técnica aplica-se a toda e qualquer pessoa que esteja em dor e queira sair. Mas é necessário que nós possamos ver em que patamar é que se encontra essa pessoa. Porquê? Porque imagina o seguinte, tu tens basicamente dois tipos de pessoa que se podem encontrar em dor. Tens aquelas pessoas que estão em dor e estão em dor no relacionamento, ainda estão num relacionamento e estão em dor com aquela pessoa. Por outro lado, tens pessoas que se encontram em dor, mas estão em dor porque houve a ruptura num relacionamento. Então vamos falar um bocadinho das duas. Passando ao primeiro ponto, daquelas pessoas que estão em dor no relacionamento, que acontece muito, eu tenho muito este desafio, não é? Até faço terapia de casal. Muitas vezes isto acontece porque cada um dentro do relacionamento, companheiro e companheira, vivem valores diferentes. E como vivem valores diferentes, têm muitos objetivos diferentes dentro da relação. E então, essa interação que existe entre um e outro dentro da relação, ela é antagónica. Porquê? Porque eles vivem valores diferentes e, por outro lado, têm objetivos diferentes. Isto para dizer o quê? Numa relação devem existir três entidades, devem existir três grandes entidades. Quais são estas três entidades? É a do companheiro, a da companheira e a terceira, que é do relacionamento. E tem que existir a individualidade de cada um. Tem que existir três grandes esferas dentro do relacionamento, em que eu sei quem sou, eu vou trazer o melhor de mim para o relacionamento, vou trazer o que sou para o relacionamento e a outra pessoa igualmente. E o relacionamento é a soma das duas esferas, da minha esfera e da tua esfera. Isto significa o quê? Isto significa que, imagina, namorado, namorada, marido e mulher, cada um deles deve manter a sua individualidade. Cada um deles deve ser aquilo que é e como é no relacionamento. Deve manter os seus amigos, deve manter as suas rotinas, deve manter os seus programas. Porquê? Porque essa é a essência da pessoa, a identidade da pessoa é aquela. E tu só estás bem numa relação se tu estiveres bem contigo próprio. Ora, tu só consegues estar bem contigo próprio se tu estiveres a viver a tua verdade. A tua verdade é a tua essência, é a tua identidade, é aquilo que tu és, é fazer aquilo que tu gostas, é estar com os teus amigos. E, portanto, esta individualidade dentro do relacionamento de cada um é muito importante. E diz-me assim, mas também tem que haver aqui tempo para o relacionamento. Claro que há tempo para o relacionamento, há tempo para a individualidade de cada um e depois há tempo para o relacionamento. E quando se está no relacionamento, quando as duas pessoas se encontram no relacionamento, estão presentes, estão de coração, estão de alma e coração, olham-se olhos nos olhos, estão presentes, quando estão mesmo. Portanto, isto tudo para te dizer o quê? Muitas vezes
pessoas estão em dor no relacionamento porque diminuem-se para caber na vida do outro e para que o relacionamento funcione. Então, outra dica que vou deixar: nada nem ninguém se tem que diminuir para caber na vida, nem de alguém, nem do relacionamento. Então, se isto acontecer, a minha sugestão é muito simples. Nós tivermos que nos diminuir a quem nós somos, independentemente de ser homem, se é mulher, para mim há uma coisa muito clara, que se me perguntarem, que é o que fazer. E o que fazer para mim é simples, que é ou a pessoa é aceita no relacionamento como é e pelo que é, ou então salta fora. Ontem era tarde. Porquê? Porque aquela relação não vai ter futuro. E não vai ter futuro porquê? Porque como tu te vais diminuir, tu vais deixar de ser quem tu és, tu vais perder a tua essência, a tua identidade por o caminho, e no médio e longo prazo tu estás infeliz na relação e não consegues perceber porquê. E não consegues perceber porquê, porque foi tudo aquilo que tu fizeste que não devias ter feito para garantir a tal relação. A relação garante-se todos os dias, mas tu só consegues estar bem na relação se estiveres bem contigo próprio. Porque o conceito mais importante desta noite, quem nos está a ouvir, até pode registar isto num papel. O conceito mais importante numa relação é o que é amor. Amor é dar. Amor é dar. Isto é o conceito de amor. Amor é dar. Se eu entro numa relação para ir buscar alguma coisa que eu tenho falta, então isso não é amor. Isso não é uma relação e nem vai ser uma relação bem-sucedida. Isso é apego. É uma relação de apego. Nós estamos apegados. Nós estamos com aquela pessoa a ir buscar um conjunto de coisas que nos faltam em nós. Por isso é que é muito importante nós não perdermos nem a nossa essência, nem a nossa identidade numa relação. Porquê? Para manter esta lógica de amar é dar. Eu só consigo manter um relacionamento sustentável ou consolidado se eu estiver bem próprio para dar no relacionamento. E a outra pessoa também me dá a mim. Portanto, nós temos que manter esta questão muito bem clara, manter amor próprio e autoestima. Isto mantém-se garantida a essência e identidade da pessoa. Então agora vamos para aquele tipo de pessoa que está em dor porque o seu relacionamento terminou. A vida é feita de ciclos e por vezes nem sempre aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Isto passa tudo por uma lógica de aceitar as coisas como elas são. Não é fazer perguntas de porquê é que me aconteceu a mim, onde é que eu errei, o que é que fiz de errado. Não. O que temos que perguntar é, isto aconteceu-me para quê? O que é que eu posso fazer com aquilo que me aconteceu? O que é que eu posso fazer diferente na próxima vez? O que é que eu tenho que aprender? E nós aqui, em pessoas que estão em dor porque terminam um relacionamento, trabalhamos sobretudo dois grandes pilares. A aceitação, trabalhar a aceitação, que não é uma coisa fácil, e a ressignificação do evento. Porque isto parece um paradoxo aquilo que te vou dizer. Muitas vezes o pior que nos acontece é o melhor que nos podia ter acontecido. Nós não conseguimos perceber isto no curto prazo, porque nós estamos muito ligados umbilicalmente ao evento. Durante o curso da nossa vida, durante o tempo que vai passar, nós provavelmente mais à frente conseguimos ter uma perspectiva diferente daquele evento e perceber algumas coisas que não percebemos logo naquele momento. Portanto, nós trabalhamos a ressignificação para restaurar autoestima e amor próprio, com o objetivo de quê? Seguir em frente. Porquê? Porque a vida é assim, faz parte da vida e faz parte também da vida ser feliz. Portanto, ninguém tem que viver permanentemente em dor. Questionar o porquê a mim, o que é que fiz de errado, onde é que errei, isto são as perguntas mais erradas que podemos estar a fazer. Porque as respostas vão trazer piores respostas do que aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Então, é aqui que o coach entra o coach traz clareza a tudo aquilo que aconteceu,
facilita um caminho através de limpar um conjunto de ruídos que possam existir, não é? Eu costumo dizer, e tu também usas muito esta expressão, que é um coach é um limpador de ruídos, não é? Nós, no coach, nós limpamos ruídos. E é este ruído que nos aniquila a nossa vida, é este ruído que nos corrói os nossos resultados, é este ruído que nos rouba a possibilidade e a capacidade de sermos felizes, realizados, bem com a vida, viver a vida em amor, porque a vida é isto, a nossa essência é amor, portanto, é aqui que o coach entra. Boa Luís, digo-te já que tens estado a dar aqui, imagina, as pessoas lá em casa devem estar extremamente entusiasmadas porque estás-nos a dar bastante conteúdo para nos ajudar também a percebermos um pouco a nossa posição perante os nossos relacionamentos, porque acho que deve ser sempre uma autoavaliação que deve constantemente ser feita. O que é que eu posso dar ao outro? E se eu sei estar sozinho, e se eu tenho o meu tempo sozinho também, que também é muito importante. Verdade, Muitas verdade. vezes eu tenho pessoas que também vêm ao meu encontro e o que eu vejo onde há um grande problema, principalmente pais, casais, né? Pais que são pais, porque não têm o seu tempo sozinhos, por causa dos filhos ou por outra razão externa, trabalho, seja o que for, e não se permitem ter o seu tempo sozinhos. E muitas vezes isso leva à exaustão e até muitas vezes depois acaba por romper com o relacionamento, não é? E por falar em relacionamentos, da última vez que eu falei contigo, tu tinhas-me falado algo que eu gostaria que partilhasses aqui com o público, que é que tipos de relacionamentos é que existem, mas na tua visão, que tipos de relacionamentos é que existem? Boa pergunta, é boa pergunta. E a pergunta é boa e a resposta vai ser melhor para quem nos está a ouvir. Então, qual é a lógica destes tipos de relacionamentos? A lógica é nós pensarmos, depois nos identificarmos com o nível ou a posição do nosso relacionamento e pensarmos em que nível é que estou. Ok, estou no nível 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nós temos 6 níveis no relacionamento ou 6 posições no relacionamento. E quando nós identificamos o nível ou posição em onde nos encontramos, a lógica é pensar o seguinte: ok, eu estou neste nível, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou, se fizer algo positivo, eu vou crescer no nível. Se fizer algo menos abonatório, eu posso decrescer o nível em que já estou. Então, como te disse, nós temos 6 níveis ou posições no relacionamento. O nível 1 é o nível de um relacionamento extraordinário. É o nível onde há muita paixão, onde há muito amor, há muita presença, há entrega, há cumplicidade no casal. É um casal feliz, é um relacionamento extraordinário onde se está na verdadeira essência do casal, tanto de um quanto do outro. Muito amor, muita paixão. No nível 2, existe muito amor, mas a paixão é baixa, a paixão está a diminuir. A paixão começa a faltar, falta aquela intensidade, falta aquela chama ardente, falta o sal da relação. Esta é a posição 2, em que há muito amor, mas a paixão começa a baixar. No nível da posição 3, temos pouco amor e zero paixão. Isto é um nível onde há mais amizade do que outra coisa qualquer. Portanto, neste nível, nós basicamente encontramos a partilhar espaço com a outra pessoa. Depois temos o nível 4. O nível 4 não há amor e não há paixão. Ambos são zero. Este é aquele nível em que tu pensas a terminar o relacionamento. E eu vou chamar a atenção para aquilo que vou dizer de seguida, porque isto é muito importante e acontece com muita gente, que é, tu só te encontras neste relacionamento por uma questão de comodismo, por uma questão de conforto. Porquê? Porque tu preferes a certeza da tua infelicidade naquele momento à incerteza da felicidade num relacionamento futuro. Tu tens medo de arriscar. Tu tens medo de largar uma coisa que é segura e arriscar por uma coisa que é incerta lá para a frente. Portanto,
muitos casais encontram-se neste nível, por comodismo e por conforto. E tu perguntas-me, mas faz sentido? Eu diria que para mim não faz sentido. Para as pessoas, se faz sentido, fica a questão no ar. Depois temos o nível 5. O nível 5 é, tu não estás num relacionamento, mas tu queres estar. Tu queres estar num relacionamento. Aqui deixo uma nota muito importante, que tem a ver com isto. Antes de nós entrarmos num relacionamento, nós temos que estar perfeitamente curados e com o nosso passado bem resolvido. Se nós tivermos que curar feridas do anterior relacionamento, se tivermos alguma coisa ainda do passado para resolver, nós não deveremos entrar num relacionamento. Porquê? Por uma razão muito simples. É porque se eu pessoas magoadas vão magoar outras pessoas sem querer. E pessoas que estão a sangrar vão sangrar por acima de outras pessoas. Portanto, muita atenção. Não estás num relacionamento, mas queres estar muito bem. Primeiro passo e primeira pergunta é: está tudo bem resolvido? As tuas feridas estão curadas? Está tudo limpinho? Encontras-te em condições emocionais de entrar num novo relacionamento? Porque um relacionamento é dar, como disse ainda há bocado. Um relacionamento não é eu quero uma pessoa para me dar aquilo que eu não tenho. Não. Eu é que tenho que contribuir para a relação. A outra pessoa vai contribuir para a relação. E ambos contribuímos um para o outro. Portanto, primeiro, curar, limpar feridas, fechar o passado. Só depois estamos preparados para entrar num relacionamento com pernas para andar, porque podemos entrar. Último nível, não estás num relacionamento, nem queres estar. Aqui é aquela fase que todos nós já ouvimos dizer isto, que é os homens são todos a mesma coisa, as mulheres é tudo fruta do mesmo saco, isso, homens e mulheres são todos mentirosos, ninguém é sério, entramos naquela generalização e porquê é que entramos porquê é que estamos neste nível ou temos este tipo de léxico, temos este tipo de linguagem? Porque provavelmente nós fomos magoados num relacionamento anterior. E então nós desacreditamos tudo. E quando nós nos desacreditamos de tudo, inclusive nós colocamos-nos em causa, deixamos de acreditar em nós. E isto não pode acontecer. O que é que isto significa dizer? Significa dizer que, como disse ainda há pouco, tudo na vida tem um princípio e tem um fim. O fim de um ciclo tem que ser o início de outro. Então, como é que eu me preparo, possivelmente, para que algo corra menos bem na minha vida num relacionamento? Só há uma forma de nós nos prepararmos para sentir menos dor, que é tratar de nós. E o que é que isto significa? Significa dizer que temos que ter uma autoestima bem conservada e um amor próprio incólume. Se o nosso amor próprio e a nossa autoestima estiverem bem tratadas, bem nutridas, se algo de menos bom acontecer num relacionamento, nós saímos menos magoados. Nós temos uma capacidade diferente de gerir e, sobretudo, de lidar com a dor. Então, terminando este ponto, reafirmar novamente. Amar é dar. Amar é dar sem estar à espera de receber, porque se nós estivermos num relacionamento de dar à espera de receber, então nós estamos num relacionamento de troca. E um relacionamento não é uma troca. Porque quando há troca, quando há cobrança do outro, quando nós precisamos que o outro nos dê, nós estamos mais a falar de apego do que de apego, não é? E isso aí é uma coisa distinta. Lógica final. Primeiro amar-nos a nós. Só depois nós estamos preparados para amar o outro. Portanto, última nota que deixo sobre esta pergunta que fizeste. A lógica aqui é pensar, em que nível é que estou? Olha, estou num nível em que tenho muito amor, mas paixão está baixa. Qual é a nossa primeira reação? A nossa primeira reação é apontar o dedo ao outro e dizer, mas ele não dá, ele não faz, ele não contribui, ele já não é o que era, ele mudou, isto já não era como era no início. Isto são as coisas que eu ouço diariamente
de pessoas que estão com desafios ao nível dos relacionamentos. Então lembra-te de uma coisa, quando nós temos este discurso todo, por norma, o que nós estamos a exigir ao outro é aquilo que nós não estamos a dar à relação. Então a minha sugestão é o seguinte, quando tu sentires isso do teu companheiro, faz ao contrário. Aquilo que tu te queixas que ele não te dá, dá-lhe tu. Contribui tu para a relação, porque a relação é dar. Amar é dar. Contribui, dá à relação. Vais ver que tudo muda. Uma das minhas grandes mestres, que eu tenho uma grande estima, é uma mulher extremamente sábia, e ela sempre me disse isto: ser feliz, ser infeliz não dá trabalho. E este é um pensamento que eu deixo muitas vezes às pessoas. Ser infeliz não dá trabalho. Por isso é que muitas pessoas acomodam-se e não fazem por melhorar os seus relacionamentos. Então entram mesmo nessa frequência de carência e do exigir, da cobrança. Então a resposta é mesmo essa com que tu terminaste. É a nossa responsabilidade dar exatamente aquilo que nós estamos a criticar ou a apontar o dedo. Porque é exatamente isso que nós temos a capacidade de dar. É exatamente aquilo que quando nós já estamos a falar nos diferentes níveis, é exatamente quando nós entramos nesse processo de crítica, é a nossa chamada de atenção para, é exatamente isso que tu tens que dar, porque é isso que tu tens para dar ao outro, é isso que tu podes dar ao outro, é isso que pode fortalecer a relação, é mesmo isso. Então, este é um pensamento que ela me transmitiu, ela extremamente sábia, transmitiu-me e nunca mais me esqueci. E sempre que, até eu próprio, ou quando me cruzo com alguém, com um coach, com um cliente que esteja com problemas no relacionamento, eu muitas vezes pergunto, mas tu estás a forçar ou estás a colocar amor mesmo naquilo que está no teu relacionamento, o que é que estás a dar? Ou então não estás a fazer nada porque é mais fácil? Eles muitas vezes entram em choque, eles começam a ter os seus próprios insights para começar então, verdadeiramente a começar a seguir no caminho para a cura do seu relacionamento. Às vezes, não é dizer que é o caso, mas às vezes acontece, há pessoas que depois decidem terminar aquele relacionamento, mesmo para se irem tratar e eventualmente iniciarem novos relacionamentos mais saudáveis. Luís, certo. Por tua experiência neste trabalho, o que é que faz as pessoas irem ao teu encontro quando procuram este tipo de trabalho? O que é que as pessoas procuram? Qual é o benefício que elas tiram deste trabalho? Olha, isto é giro aquilo que te vou dizer. Normalmente as pessoas procuram uma coisa e saem com outra. E curioso, saem muito mais realizadas e satisfeitas com a proposta daquilo que levam na mochila do que aquilo que traziam na mochila. Isto para te dizer o quê? As pessoas normalmente, quando vêm ter comigo, ou em terapia de casal, ou porque um relacionamento está mal, ou porque um relacionamento terminou, normalmente levam 90% do tempo a falar do outro. O outro falhou, o outro não fez, o outro devia ter dado, ou seja, o problema está no outro. E, por outro lado, vêm tentar procurar a pessoa ideal. Ou seja, perguntam o que é que eu acho que deveria ser a pessoa ideal para elas. Então, olha, tanto a questão de perder 90% do tempo a falar do outro é um problema em si. Porquê? Porque a pessoa não tem que falar do outro. A pessoa não consegue mudar o outro. A pessoa que tem que interiorizar é o seguinte: o que é que depende de mim e o que é que eu posso fazer pela relação? E o que é que eu posso dar à relação? Porque se eu estiver constantemente a achar que o problema é do outro, eu não vou cumprir o meu papel na relação. E o meu papel é contribuir para a relação. Portanto, é assumir a responsabilidade daquilo que depende de mim. O que é que depende de mim? São as minhas ações, que é aquilo que eu me queixo que não me dão. E atenção àquelas queixas que nós fazemos recorrentemente
que o nosso companheiro ou a nossa companheira não nos dá. Isso pode ser um sinal de alerta relativamente ao nosso amor próprio e à nossa autoestima. Temos que perceber bem se não precisamos ali de um reforço de amor próprio e de autoestima, porque nós estamos a entrar ali um bocadinho em apego. Mas procura-se muito a pessoa ideal. As pessoas que vêm ter comigo procuram a pessoa ideal. Então, porque é que eu digo que a mochila que levam é muito melhor que a mochila com que entram? Porque entram à procura da pessoa ideal e saem elas a pessoa ideal. A pessoa ideal és tu. A pessoa ideal é a pessoa. Porquê? Porque nós idealizarmos o nosso companheiro ou a nossa companheira ideal, isso não existe. Nós é que nos transformamos na pessoa ideal para receber a pessoa extraordinária na nossa vida. E isto é preciso nós percebermos bem isto. Normalmente nós queremos ter e fazemos para ter. E isto está invertido. E está invertido porquê? Porque, primeiro, para nós termos um relacionamento extraordinário, nós precisamos de ser a pessoa extraordinária. Nós precisamos de ser aquela pessoa que está habilitada para ter um relacionamento extraordinário. Depois vamos fazer, vamos contribuir, vamos dar o melhor de nós, vamos estar em presença, vamos ser vulneráveis com o nosso companheiro. Vamos mostrar aquilo que somos e o que temos, não vamos mostrar aquilo que não somos. Vamos para o relacionamento com a verdade. E quando nós nos transformarmos nessa pessoa para receber um relacionamento extraordinário, nós, por fim, estaremos capazes de ter um relacionamento extraordinário, porque a pessoa ideal és tu. E se tu ainda não és a pessoa ideal, primeiro tens de ser a pessoa ideal. E é aqui que entra o coach, onde facilita o caminho com um conjunto de ferramentas para te transformar na tua versão 2.0. O coach transforma-te e faz-te atingir resultados muito mais rapidamente. O coach permite que tu sejas a pessoa capacitada para entrar num relacionamento e ter um relacionamento extraordinário. O coach transforma-te e permite que tu gostes primeiramente de ti, depois de ti, e só depois disso é que tu vais fazer e contribuir para o relacionamento, porque é aí que tu tens condições para teres o tal relacionamento extraordinário. Portanto, resumo, primeiro ser, depois fazer, e só por último é que nós estamos capacitados para ter o relacionamento extraordinário. Pessoa extraordinária somos nós, és tu essa pessoa extraordinária. Portanto, a mochila que levas é sempre muito melhor do que a mochila com que entraste, porque tu, depois de aplicar esta técnica, toda esta transformação em ti, tu sais do pé de mim a ser a pessoa ideal. Tu encontras a pessoa ideal quando te olhares a um espelho e vais sorrir e achar piada a esta conversa. Luís, amei essa visão da mochila, por acaso é bastante engraçada e é verdade, se enquanto as pessoas não assumirem a responsabilidade pela vida delas, nada vai mudar, será sempre mais do mesmo. E é mesmo isso, enquanto não assumirmos o controle da nossa vida, assumir aquilo que nós, qual é o nosso papel nesta história, aquilo que nós temos que fazer, nada vai mudar, é sempre mais do mesmo. Luís, de forma muito rápida, assim de forma ligeira, como é que tu aplicas isto, mas no teu relacionamento? Ou nos teus relacionamentos? Porque isto não é só, presumo que o ter este trabalho não seja só entre marido e mulher, também seja entre, por exemplo, com amigos, com colegas, com os pais, com os tios, com os primos, com o periquito, com o cão, se preciso. Isto aplica-se em qualquer tipo de relacionamento, independentemente de que tipo seja, não é? E olha, há um conjunto de pilares que utilizo sempre e tu percebes isso já, e as pessoas que nos estão a ver também conseguem perceber isso. Eu sou uma pessoa que comunica com as outras pessoas. Eu gosto de comunicar. E comunicar é diferente de falar. Comunicar é tu estares presente, é expressares a tua
verdade, é expressares a tua essência, aquilo que tu és. E lembra-te de uma coisa, em relacionamentos íntimos, a mulher gosta que o homem comunique com ela, de forma presente, olhos nos olhos, de coração, porque a mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. Então, é importante que haja comunicação em estado de presença, comunicação consciente, de verdade e em presença. E deixa-me dizer-te uma coisa, sem medo e sem receios, sobretudo, porque muitas vezes nós não comunicamos com receio de ser julgado, com receio de ser mal entendido. Uma outra coisa que pratico muito e que aconselho a praticar também, e aí já tem o livre-arbítrio de cada um, é a prática da escuta ativa. Isto num relacionamento, seja ele íntimo ou de amizade, ou de outro tipo qualquer, nós devemos escutar sem julgar o outro. Escutar para, sobretudo, para entender o outro, para perceber o outro. Não é escutar e assim que ele termina de falar, nós repostamos com a nossa opinião. É escuta ativa, é escutar sem julgar, no sentido de perceber o outro, de calçar os sapatos dele e sentir a dor dele, perceber o estado de espírito dele, perceber o problema que ele ultrapassa. Porque só assim é que nós nos conseguimos ajudar uns aos outros. E isto chama-se muitas vezes a empatia, não é? Por outro lado, é ser verdadeiro, é ser isto, é ser vulnerável, sem pensar que a minha companheira, o meu companheiro, o meu amigo me vai julgar. É mostrar as partes menos boas. Porque nós não podemos querer responder ao mundo da perfeição. O mundo da perfeição não existe. E esse mundo da perfeição, muitas vezes, faz-nos deixar de ser nós mesmos. E nós temos que mostrar a nossa parte mais sensível. É utilizar, sobretudo, a vulnerabilidade como uma forma de crescimento, de empoderamento numa relação de amizade íntima, seja naquilo que for. E depois é o quê? Depois é, eu diria, por último, é dedicar tempo. É dedicar tempo à relação, é dedicar tempo à pessoa, ao nosso amigo, à companheira, à nossa esposa, ao nosso marido. É fazer coisas, muitas vezes, banais, do género, mandar uma mensagem a meio do dia, fazer um almoço romântico, e tu dizes, mas agora não dá para almoços. Dá. Tu fazes um almoço romântico na tua casa, fazes um almoço inesperado, queres fazer diferente, fazes um jantar no chão da sala, metes uma alcatifa, uma toalha, jantam de forma diferente, fazes coisas diferentes, tentas ser criativo, mas dedicas tempo em presença à relação, dedicas tempo aos teus amigos, tu estás lá, e estás lá nas partes boas e nas partes menos boas. E, sobretudo, nas partes menos boas, tu estás em presença para dar a mão e dizer, eu estou aqui, eu caminho contigo, eu levo-te às costas. Não vais lá dar a mão, dizer, eu bem disse, eu tinha razão, tu não me ouviste. Ninguém quer ouvir isso. O que querem ouvir é, dá-me a mão e vamos caminhar os dois. E é isto que se faz por uma relação. Genericamente. É nas pequenas coisas que às vezes conseguimos causar os maiores impactos. São nesses pequenos detalhes que nós conseguimos. Eu vou aproveitar este pequeno momento para todos aqueles que estão a ver-nos agora em direto. Se quiserem aproveitar e colocar aqui alguma pergunta ao Luís, assim no final eu vou aproveitar e posso colocar essas perguntas aqui diretamente ao Luís para vos esclarecer, está bem? Então, Luís, onde é que tu achas que as pessoas devem começar a focar as atenções delas para melhorarem os seus relacionamentos? Onde é que achas que elas precisam, qual é o foco principal que elas precisam de ter para melhorarem os seus relacionamentos? Olha, como tu disseste ainda há pouco e bem, ser infeliz custa pouco. Mas ser feliz começa com uma decisão. E a decisão é, eu quero ser feliz. Eu sou feliz, eu vou ser feliz. E para isso, tu tens que entrar em ação. A ação utiliza-se muito no coaching, não é? Então,
onde é que eu focava as pessoas para melhorarem as suas relações, os seus relacionamentos? Eu diria que existem 3 grandes forças num relacionamento. A força do amor, a força sexual e a força da paixão. São 3 forças magnéticas que permitem ter um relacionamento extraordinário. E dentro destas 3 grandes forças, eu diria que a força da paixão é essencial. Eu diria que as pessoas têm que focar na força da paixão, porque normalmente as relações começam a decair, começam a deteriorar-se pela perda da paixão. A paixão começa a esmorecer, a enfraquecer. Então, se nós não queremos que isto aconteça, imagina que estás num relacionamento tipo 2. Muito amor, menos paixão. A paixão já está a enfraquecer. Então, mete ação nisso. Mete ação. Faz coisas. Faz pelo outro. Faz por ti. Faz pela relação. Não te queixes do outro. É força da paixão. E na força da paixão, nós temos 3 bloqueadores e 3 impulsionadores. Então, rapidamente, quais são os bloqueadores? A força da paixão é a rotina e a acomodação. Quando nos acomodamos, é a cobrança do outro, e quando nós cobramos o outro, nós impedimos o outro dele ser ele próprio. E por último, o terceiro bloqueador é o deixar andar. O deixar andar é logo fazemos, temos que fazer, fica para depois. Estes são bloqueadores da força da paixão. E agora vamos aos melhores, que é aqueles que vocês vão utilizar para alavancarem a força da paixão, para a chama estar sempre alta numa relação. Então, o primeiro é o quê? O primeiro é a revelação e o mistério. E tu dizes, Luís, mas o que é isto? Revelação e mistério. A revelação e o mistério é tu ires ao verdadeiro eu, é falares a verdade, é existir amizade, cumplicidade, transparência. É tudo isto que é a revelação e o mistério. O ponto número 2 é permitires que o teu companheiro, que a tua companheira possa brilhar, mesmo estando temporariamente inacessível para ti. Porque ele precisa de viver a sua essência, ele precisa de viver o seu propósito de vida. Porque se ele viver a sua essência e o seu propósito de vida, ele sente-se realizado. Ele sente-se realizado, sente-se útil. Então, a forma como ele está no relacionamento é uma forma completamente distinta do que ele andar triste com a sua não realização. E terceiro e último impulsionador da força da paixão é agendar e cumprir. Isto significa o quê? Significa momentos a sós, como tu referiste ainda há pouco. Façam dates semanais, mensais, como quiserem. Eu vou dar alguns exemplos. Coisas simples e que marcam a diferença, porque muitas vezes a banalidade das coisas simples é que dá chama à relação. É, por exemplo, tu deixares post-its escritos com algumas mensagens. É deixares os papéis escritos debaixo da almofada. É tu escreveres no espelho da casa de banho com batom da tua companheira e deixas uma mensagem. Fazes um coração, se fores bom a desenhar. Escreves lá, amo-te. Não metes muito nisso, senão depois elas zangam-se com eles. De uma almofada. É um almoço romântico. Enfim, tanta coisa, não é? Porque quando termina aqui a admiração, o mistério e a revelação, a paixão começa-se a perder. Portanto, instalam-se os bloqueadores. O que nós temos que fazer para não se instalarem os bloqueadores é trabalhar nos impulsionadores. Trabalhar muito nos impulsionadores. E como é que se trabalha isto? Não há fórmulas mágicas. Há dedicação e há, sobretudo, as pessoas não perceberem que a relação está garantida, que a pessoa está garantida. Nada está garantido. Está garantido se tu trabalhares diariamente para a relação, para a pessoa, para ti, para a relação. Portanto, ser feliz dá trabalho. Mas é bom. Verdade. Aqui basicamente é seguirmos aquela regra básica que é usado muito por empresas, por grandes empresas, que é quando querem apostar no funcionário, vão ver os pontos fortes e os pontos fracos
E qual é os pontos em que vão focar? É sempre nos pontos fortes. E agarrando nesses pontos fortes, conseguem transformar a pessoa para de um bom profissional para um excelente profissional. Exatamente. Assim é porque é exatamente a mesma coisa. O relacionamento também é um compromisso, como um trabalho, é tudo um compromisso. E então também nós temos que então, apostar no bom, olhar, aprender a olhar para o bom, porque é como acontece e é sempre comum, todos nós cometemos esse erro. É um erro que todos nós cometemos quando nos apaixonamos, só vemos as coisas boas. Com o tempo é que começam a vir os tais, aquilo que nós chamamos de defeitos, não é? Mas É verdade. a verdade é que quando nós conhecemos a pessoa e estamos apaixonados pela pessoa, a pessoa está lá completa, defeitos e qualidades, mas nós só estamos a prestar atenção às qualidades. Então, pois com o tempo é que nós temos que aprender a essas tais arestas, limar essas tais arestas, adaptar, moldar, para que então o relacionamento então comece a brotar. Aí é que começa mesmo a crescer mesmo um verdadeiro relacionamento. É nesses desafios, é que começa. Luís, aqui terminarmos aqui, qual é a tua opinião ou conselho que tu dás às pessoas que nos estão a ver agora, que podem agora, a partir de hoje, a partir deste momento, assim que acabar esta live, que conselho é que tu lhes dás para elas poderem começar a melhorar os relacionamentos dela? Algo prático que elas possam começar a fazer, já deste alguns exemplos, por exemplo, os miminhos, o coração, por aí fora, mas um conselho mais prático e mais profundo que tu sintas que possas dar às pessoas para transformar os relacionamentos delas. Olha, sobretudo viver a verdade, viver com amizade na relação, comunicar muito. É muito importante a comunicação, mesmo que a comunicação implique dizer algo menos bom, algo que possa magoar mais, mas é muito importante comunicares com transparência com o teu parceiro. E depois há duas coisas que eu destacaria, que é regras e valores. Então o que é que isto significa? É muito importante que tu transmitas ao teu companheiro, à tua companheira, ao teu parceiro, à tua parceira, quais são as regras, quais são as tuas regras. E eu vou dar um exemplo. Imagina que para ti é uma regra importante não existir roupa fora do sítio, porque se tu se vires roupa fora do sítio, tu chateias-te. Vou-te dar outro exemplo. E as senhoras não gostam muito disto. Que quando os homens vão à sanita, deixam o tampo para cima. Isto, para algumas mulheres, isto é uma regra para que chateia muito. Há outras pessoas que levam muito a sério o horário das refeições. Então, isto tudo para te dizer o quê? Nós, o nosso companheiro, a nossa companheira, nós temos que partilhar as nossas regras e perceber onde é que podemos ser flexíveis e onde é que não queremos ser flexíveis, mas devemos transmitir isto ao parceiro. Para quê? Para que ambos saibam as mesmas regras. Porque nós, o que é que acontece? O ser humano parte do pressuposto, como a pessoa me conhece e eu a conheço a ela, parte do pressuposto que ela sabe aquilo que eu estou a pensar. Nós não podemos pressupor isto. Nós temos que dizer, olha, as minhas regras são estas. Por outro lado, valores. Valores. E aqui eu vou falar um bocadinho sobre o que falaste. No início da relação, tudo é cor-de-rosa. É verdade. Há muita gente que chega ao pé de mim, muitos clientes que me dizem, mas nós até tínhamos gostos semelhantes, nós gostamos da mesma coisa. Pois é, mas uma coisa são gostos semelhantes, outra coisa são valores semelhantes. O gosto, o nós gostarmos todos de, sei lá, de beber Coca-Cola é uma coisa. O nós valorizarmos beber refrigerantes é outra. Isto tudo para dizer o quê? O gosto faz sentido no curto prazo, mas aquilo que sustenta uma relação é nós sabermos quais são os nossos valores e quais são os valores do nosso companheiro ou da nossa companheira. Isto tudo para dizer o quê? Nós temos que ter valores muito semelhantes. Porque se nós não tivermos valores muito semelhantes, ou principalmente aqueles que são primordiais, que sejam muito semelhantes a um e outro, nós vamos estar numa relação a viver valores muito distintos. Ora, se nós estivermos a viver valores muito distintos numa relação, nós vamos entrar em choque um com o outro.
Porquê? Porque o que é um valor para um não é para o outro. Portanto, atenção à diferença entre gostar, os gostos parecidos e os valores. Mas diria isto: comunicar, transparência, regras, valores, amizade, verdade. É isto que aconselho a que se faça. Vou agarrar aqui um bocadinho nestas, vocês podem ler aqui em rodapé, nas palavras da Carmen. Carmen, grato pelas tuas palavras e grato pelas palavras de todos que já deixaram aqui nos comentários. Mas agarrando aqui nestas palavras, veio-me aqui algo muito importante, que é, nós estamos a viver uma era muito conturbada nas nossas vidas e, infelizmente, dado estes isolamentos, muitas vezes disputa muitos problemas em casa. E agarrando aqui nesta frase aqui da Carmen, acho que é isto mesmo que estamos a precisar. Haja amor mesmo em todas as vidas e acho que é uma fase em que nós temos que aprender a voltar a amar-nos e a amar aquele que está ao nosso lado, porque para nós termos paz na nossa vida e bem-estar e harmonia, nós precisamos mesmo de resgatar isto e também não é por acaso que isto também está a acontecer, o universo não se engana. Também para as pessoas aprenderem a valorizarem-se umas às outras, a importância daquela pessoa que está ao nosso lado, porque há ali uma lição a aprender, ali mesmo independentemente da história, há algo que precisa de ser trabalhado, há algo que precisa de ser curado. Então eu agradeço imenso estas palavras, Carmen, muito importante aqui. Luís, gratidão mesmo aqui por todo este sumo, tudo isto que nos nutriste-nos aqui com imensa informação que de certeza que todos gostaram. Eu adorei esta experiência de estar aqui a conversar contigo. Aliás, para quem não sabe, eu tive o privilégio de conhecer o Luís na formação de coaching, nós somos colegas no coaching e é por isso que o Luís está aqui hoje, foi mesmo por essa ligação de ter percebido quem é o Luís e ter visto a importância do trabalho do Luís, de estar aqui a partilhar com vocês, porque eu vi a importância deste trabalho e sei que este trabalho pode ajudar muitas pessoas. E a intenção também de eu estar aqui a fazer estas lives, trazer aqui todas as semanas uma pessoa nova, é mesmo isso, é ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas, a encontrarem respostas para transformarem as suas vidas. Por isso, Luís, antes de irmos embora, eu gostaria que partilhasses connosco como é que as pessoas te podem encontrar, caso queiram falar contigo de uma forma mais privada e até mesmo eventualmente requisitar os seus serviços, como é que as pessoas te podem encontrar? Claro. Olha, podem me encontrar nas redes sociais, penso que os links das redes sociais, Facebook e Instagram, estarão na descrição aqui do canal. E podem entrar em contato comigo, disponham, sintam-se à vontade, batam-me à porta, façam sobretudo aquilo que eu tive a coragem de fazer, que foi pedir ajuda. E pedir ajuda, não pensem que é menos bom, é na vulnerabilidade que nós alavancamos a nossa vida e vamos para outro patamar. Portanto, procurem-me nas redes sociais, entrem em contato comigo, disponham e vou-vos deixar uma nota, que é o seguinte: em meados de março eu vou lançar um programa sobre relacionamentos. Conto que possam participar, quem nos está aqui a ouvir, quem nos vai ouvir posteriormente, no sentido de ajudar a construir o relacionamento extraordinário que todos vós merecem. Portanto, sigam-me nas redes sociais, entrem em contato comigo, fiquem atentos. E, Vítor, agradeço imenso o convite que me fizeste, no sentido de estar aqui, e estar aqui a servir e a dar conteúdo, a trazer clareza, para que as pessoas, enfim, possam refletir sobre estes temas, tentar novos caminhos, decidir diferente, fazer diferente, no sentido de serem felizes e se sentirem realizadas. Portanto, muito obrigado a todos, foi um imenso prazer estar aqui com todos vós. E, Vítor, um abraço dos grandes, muito obrigado pelo convite. Gratidão. Em breve, fiquem curiosos com esse trabalho. O Luís vai voltar em breve, já coordenei com o Luís voltará e provavelmente poderá, pois já nessa altura quando voltar, já falar um pouco mais sobre este novo trabalho que está a desenvolver.
Estou curioso para saber o resultado dessa semente que estás a plantar agora, não é? Como é que ela vai brotar e quais são os resultados que ela eventualmente irá trazer. Agora, o que é que eu vou pedir? Vou pedir a ti que estás aí em casa, que me estás a ver agora, se ainda não clicaste no botãozinho vermelho para subscrever ao canal, vou pedir que subscrevas, deixes um comentário sobre esta live e cliques no sininho, que é para receberes a notificação para a próxima semana, que para a semana vamos ter aqui a presença da linda Patrícia Duarte. A Patrícia é uma menina de Aveiro e ela trabalha com doenças tibetanas e ela desenvolveu uma técnica que eu achei extremamente interessante, que ela chama a terapia da alta vibração. Então, para a semana eu gostaria de vos ajudar a conhecer a Patrícia e conto com a vossa presença. Por isso, acima de tudo, tratem de ser felizes, que vocês merecem. E até uma próxima. Luís, uma ótima noite. Um grande abraço. Obrigado e muito grato a todos e, sobretudo, a quem nos esteve a ouvir e espero que tenham dado por bem emprego este tempo. Foi de coração, foi de verdade, foi de essência que tive aqui, no sentido de vos ajudar e no sentido de vos auxiliar no caminho que vocês merecem. E lembrem-se disto. Nós temos da vida aquilo que toleramos. Ser feliz é uma decisão e começa por vocês. Portanto, vamos ser felizes. Tratem de ser felizes, que vocês merecem.